Boa tarde a todos. Meu nome é Wilson Alves, mas sou mais conhecido como Will Cavalete. Sou do movimento hip hop. Eu queria fazer a pergunta, era para o Paulo. Eu até gostei da forma da exposição que ele colocou ali. E vai junto com toda a conversa que nós estamos falando aqui na questão de gestão republicana, de democracia deliberativa e a questão da participação popular, que não é a responsabilidade social. São duas coisas bem distintas, por sinal. Voltando lá, sem querer ir muito longe, mas se remetendo lá no século XVIII, quando o senhor começou a explorar a discussão de concepções de poderes, foi durante lá o processo do século XVIII, da Revolução Americana, a Revolução Francesa, que a burguesia se travestiu de algumas situações e se utilizou muito a ideia de nação, que hoje, de uma forma ou de outra, a gente percebe que existe muito essa discussão também hoje da própria defesa republicana. A ideia é o seguinte: desde lá do século XVIII, que o pessoal fez essa defesa, se utilizou disso, nós temos a mesma reprodução hoje, nos dias de hoje. Sou membro da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, sou do movimento hip hop, historicamente sempre fomos marginalizados de todo o processo. E se hoje a Associação dos Quatro Elementos de Cultura hip hop está dando um exemplo, claro que nesse exemplo tentando ampliar essa visão, essa compreensão para mais longe possível. Foi graças à minha persistência, à minha teimosia, à minha forma de acreditar que sim, era possível, que você está se tratando de políticas culturais que incluem as pessoas historicamente marginalizadas, precisa sim criar novos arranjos, precisa ter uma sensibilidade maior. Eu venho acompanhando a questão do Plano Nacional de Cultura desde a primeira conferência, né? Então eu acredito que eu tenho esse acúmulo, tenho essa musculatura o suficiente e a autonomia também, a autoridade também, para fazer algumas interferências até de certo ponto incisivo. A interdisciplinaridade, que foi citado aqui, intersetorialidade, eu diminuí essa palavra, né? Mas a compreensão disso tudo fica, de fato, só no papel, porque não existe a efetivação disso tudo, porque dentro dos próprios institutos e departamentos que tratam de políticas culturais também existem muitas coisas para avançar. Eu quero parabenizar o Marco Cordioli, eu acho que é pertinente mesmo essas questões. Isso é, de fato, um Estado republicano, quando você dá ouvido, e esses espaços de conferências municipais, agora extraordinárias, que vão se estender, elas acabam fortalecendo esse tipo de relação. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Agora eu pergunto. Tem um problema lá do ponto de cultura, eu venho acompanhando desde a época lá da gestão do Cássio Chamek, e a gente tinha dificuldade de estabelecer políticas culturais. Agora, eu vi aqui que o personagem da época lá, que o próprio Beto, a gente fez o primeiro e mais importante evento, de forma simbólica, na Ópera de Arame, que a gente fez o festival, lá ocupamos a Ópera de Arame e fizemos o festival. Porém, dentro disso, tinha mais ou menos umas 300 pessoas que ficaram de fora. Foi através de uma emenda orçamentária que eu corri atrás, foi aprovado. Aí o problema de certidão foi remetido que outra entidade administrasse esse processo. Só que durante esse processo não se previu, dentro das questões dentro das questões jurídicas lá, que menor entidade tinha que ter uma autorização judicial. Isso não foi repassado para nós, então metade dos artistas, 300 pessoas ficaram de fora, por causa que eu não sabia, eu estava no palco resolvendo isso, e até hoje as pessoas me cobram, falando, pô, Will, nós fomos lá prestigiar o seu trabalho e não conseguimos porque você não deixou nós entrar. Então eu nem sabia disso, eu recebo ônus até hoje, disso tudo, né? E tem a questão também do ponto de cultura, que a gente cumpriu todas as demandas, todos os processos desde o início, tirando alguns problemas que interferiram nesse processo por questão pessoal. Dentro do ponto de cultura foram feitas e cumpridas todas as tarefas, sem arranhar, sem comprometer a gestão ou a defesa
essa política extremamente importante por parte dos gestores, porque tudo foi feito dentro da legalidade. Agora, está lá ainda parado por 3 anos mastigado dentro do processo, Marcos Cordioli, da primeira outra gestão, né? A primeira gestão ainda tem esse processo, e está lá, deu por 3 anos empatado esse processo. Mas, possivelmente vai ter aí o perdão, né, a anistia dos pontos de cultura. Eu quero dizer que a Associação dos 4 Elementos, o Hip Hop no Ponto, não vai aceitar essa anistia, porque nós queremos, entendeu, que reconheça, porque se nós aceitar a anistia dentro de umas questões passivas de se resolver, nós vamos estar assumindo que nós somos incompetentes. E isso acaba fortalecendo a própria ideia de criminalização das instituições de movimentos sociais. Então a pergunta é: a que ponto a administração política e cultural da Fundação pode interferir na compreensão e resolução de questões passivas de se resolver, sem interferir no compromisso da regularidade jurídica? Né? Era uma pergunta para o Paulo, né? Não era para vocês. Aí dá para responder também. Tá, veja, Will, você tem toda a razão. Eu concordo em grau, número e gênero com o que você está dizendo. Tá? Qual que é o problema que nós temos? Primeiro, assim, eu acho que existe essa questão que eu estou chamando de uma cultura institucional para a cultura. Por exemplo, vamos pegar um outro caso aqui, a educação. A pessoa vai lá e entra no mestrado, no doutorado, recebe uma bolsa da CAPES do CNPq, ele uma vez por semestre presta contas, 2 vezes, dependendo, mostra lá as aulas que ele assistiu, os eventos que ele participou, os artigos que ele publicou. O orientador faz um relatório, e um relatório todo digital, ou seja, 200 palavras no máximo para uma coisa, 30 palavras para outra, e no final o sujeito tem aquilo aprovado, se há alguma dúvida ele é diligenciado, terminou aquilo, você defendeu a tese ou a dissertação, você recebe lá um certificado do governo, que você está ok com o governo, inclusive isso para o imposto de renda, etc., fica tudo tranquilo. Nós precisamos ter um mecanismo desse tipo para financiar os nossos artistas, os nossos movimentos e as nossas ações. Entende? Mais ou menos isso. Você chega lá, o Will, hip hop, você é contratado aqui para fazer 40 apresentações em Curitiba. Você vai lá, presta conta disso, alguém te fiscaliza, provavelmente a Fundação Cultural, né, com fotografia, com vídeo, etc. Está lá, o Will fez 40 eventos na cidade de Curitiba, está aprovado, está aqui, recebe lá um extrato do governo dizendo: o Will de fato comprovou isso, tua vida está pronta e você parte para outros projetos. Tá? Só que até chegar lá, aquilo que eu falei, nós vamos ter que enfrentar esse passivo, como o problema da transparência com as empresas privadas. Eu, quando debati isso no governo federal, adotei a mesma posição tua. Por exemplo, eu sou contrário à ideia da anistia. Embora a anistia resolva o problema legal, mas o que nós precisamos é entender esses processos. Tá? Bom, qual que é a solução que nós estamos encontrando? Qual a solução que nós estamos tentando achar? A primeira situação é que isso é uma tarefa do governo federal e não nossa. Ou seja, é um ministério que tem que fixar diretrizes para que a gente possa trabalhar. O que nós estamos conversando é a possibilidade de achar um caminho junto com o Ministério da Cultura de achar essa saída. Mas não quero te tranquilizar para te dizer que a gente está longe dessa solução. Mas nós estamos procurando isso. A nossa proposta é fazer uma reunião entre os tribunais estaduais de contas, entre o Tribunal Federal de Contas, o Ministério da Cultura, o MPOG, que é o Ministério do Planejamento e Orçamento do Governo, e representantes das secretarias municipais e estaduais e dos pontos de cultura para tentar formatar uma situação. E você tem um papel importante nisso porque você foi eleito para o programa Cultura Viva como representante do hip hop, que é um dos que tem vários problemas, né? O que nós, lá na Fundação Cultural, a gente tem tentado orientar, no teu caso em particular, para ver se a gente consegue resolver o teu problema, para que você inclusive possa continuar tendo acesso aos recursos municipais. O problema nosso contigo são 2. Um é ter o ponto de cultura estar em dia, e o outro é você estar em dia com a Fundação, para que, enfim, você como um produtor legítimo, como um artista legítimo, poder continuar tendo acesso a isso. Tá? Então nós estamos num caminho híbrido ainda para tentar conseguir isso, mas eu concordo contigo, assim, o problema não é anistia, o problema é conseguir uma legislação que possibilite, principalmente aos artistas populares, aos movimentos populares, conseguir essa ação. Porque depois, obviamente, que aquele outro segmento, que é o segmento mais empresarializado, né? Por exemplo, o caso da lei do audiovisual,
ela é uma lei que só fomenta a empresa. Obviamente que lá você tem que seguir à risca todos os elementos empresariais porque está lá, correto? O caso do teatro aqui também, em um momento fez a opção para que apenas pessoas jurídicas pudessem acessar esses recursos, foi uma opção local aqui. Agora, nos casos de pontos de cultura, no caso da dança aí, que tem uma reivindicação justa, né, de que os pesquisadores da dança possam acessar recursos diretamente como pessoas físicas e não como pessoas jurídicas, precisa ser construído pelo Ministério da Cultura um regramento legal, como o Ministério da Educação construiu para os seus pesquisadores, bolsistas e etc., que atuam nesse campo. Né?